Olá amigos, nosso tema de hoje é provavelmente o mais polêmico de todos que já tratamos aqui em nossa coluna sobre os direitos previdenciários e assistenciais. Isso se deve muito à desinformação sobre o assunto ou até mesmo por preconceito. Não há dúvida de que a prisão de alguém afeta diretamente a vida dos seus familiares, uma desestruturação que vai do psicológico até mesmo a falta de alimentos, muitas vezes para menores dependentes. Você pode estar se perguntando, mas existem tantas famílias que não têm condições de se sustentarem, então por que essa concessão a alguém que comete um crime e foi preso por isso? Vou explicar aqui todas as particularidades do auxílio reclusão, para tentar tirar essa falsa impressão que alguém pode ter de que é algo injusto e também para alertar quem se enquadrar para buscar esse socorro num momento tão delicado para a sua família. Primeiro dizer que o governo federal concede esse benefício aos dependentes do recluso e não para quem está preso, que inclusive fica impedido de movimentar-se financeiramente. Portanto, trata-se de um direito do dependente. Segundo, que não é uma concessão aos dependentes de qualquer pessoa que foi presa, mas é devido aos dependentes daquele segurado trabalhador que pagava a previdência, com pelo menos 24 meses de carência, e os dependentes daquele detento que provasse ser agricultor familiar. Para que os dependentes possam receber o auxílio reclusão, é necessário que na data da prisão o preso seja comprovadamente de baixa renda e mantenha a qualidade de segurado. As regras são as seguintes. Em relação aos dependentes, cônjuge ou companheira deve comprovar o casamento ou a união estável na data em que o segurado foi preso. Filhos não emancipados e equiparados, que é enteado ou tutelado, devem ter menos de 21 anos de idade. Para inválidos ou com deficiências, não há limite de idade. Pais, comprovar a dependência econômica. Irmãos, comprovar a dependência econômica e a idade inferior a 21 anos de idade. Para os inválidos ou com deficiência, não há esse limite de idade. Em relação ao segurado recluso, é preciso possuir qualidade de segurado na data da prisão, ou seja, estar trabalhando e contribuindo de forma regular para o INSS, estar recluso em regime fechado, receber rendimento mensal igual ou inferior a R$ 1.665, ter contribuído por pelo menos 24 meses, ou seja, efetuado 24 contribuições, e não receber qualquer outro benefício ou salário do INSS. Os documentos para pedir o auxílio reclusão são identidade e CPF do segurado preso, identidade e CPF do dependente e requerente, documento comprobatório da dependência do requerente, declaração emitida pela autoridade carcerária informando a data da prisão e o regime que o detento cumpre, e documento que comprove o tempo de contribuição do segurado preso, como carteira de trabalho, por exemplo. A regra para o início desse benefício é a mesma da pensão por morte, ou seja, a família tem 90 dias após o recolhimento à prisão para buscar o auxílio reclusão. Dentro desse período, o pagamento retroage desde a data da prisão. Contudo, filhos até 16 anos têm até 180 dias para buscar esse auxílio. Caso passe os 90 dias, será a data do requerimento. O auxílio reclusão pode durar 4 meses ou ser variável, vai depender da idade e do tipo de beneficiário. Aos interessados, procurem um advogado previdenciarista para que ele possa lhe explicar a duração desse benefício, que é variável conforme a idade dos dependentes e o tempo de reclusão do detento. Quanto ao valor desse benefício, se a prisão do segurado foi realizada depois do dia 13 de novembro de 2019, o valor do benefício destinado aos dependentes é de um salário mínimo, atualmente R$ 1.212. Se o detento tiver mais de um dependente, divide-se o valor do benefício igualmente entre todos os dependentes. Outra coisa, se o recluso já estiver recebendo algum benefício do INSS na data da prisão, como por exemplo pensão por morte, salário maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, auxílio doença, a sua família não terá direito ao auxílio reclusão. Espero que tenha ficado claro que o auxílio reclusão não é concedido de forma inconveniente à população. Ao contrário, o benefício só é pago porque o recluso contribuiu com a Previdência.